Bom dia a todos. Deus nos abençoe, nos proteja nessa manhã de estudos, de reflexões, onde estaremos estudando um pouco, conhecendo a história de uma maneira resumida, de um grande espírito, de um grande espírita que teve um compromisso em fazer com que a doutrina dos espíritos tivesse uma divulgação diante de todo o mundo, diante de todas as sociedades da época, e que teve muita importância para todos nós e que às vezes não conhecemos ou conhecemos pouco, que é o nosso querido Leon Denis. E para nós iniciarmos o nosso estudo, vamos fazer a leitura do Evangelho capítulo 20, o item 4, que fala sobre a missão dos espíritas, porque nessa leitura nós vamos identificar exatamente o perfil de Leon Denis. A mensagem que Erasto deixou para a gente sobre a missão dos espíritas, a gente estudando a vida de Leon Denis, a gente verifica que foi a missão que ele desempenhou durante a sua encarnação aqui na Terra. Ele diz assim: já não estáis percebendo formar-se a tempestade que deve assolar o velho mundo e reduzir a nada a soma das iniquidades terrestres? Bendizei o Senhor, vós que tendes posto vossa fé em sua soberana justiça, e que novos apóstolos da crença revelada pelas vozes proféticas superiores, e de pregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos de acordo com o bom ou mau desempenho das suas missões e a forma como suportaram suas provas terrestres. Não vos assusteis mais, as línguas de fogo estão sobre vossas cabeças. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, vós sois os eleitos de Deus. Ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar vossos hábitos, vossos trabalhos e vossas ocupações fúteis para a sua propagação. Ide e pregai. Os espíritos elevados estão convosco. Por certo, falareis a pessoas que não querem ouvir a voz de Deus, pois essa voz incessantemente os faz lembrar da abnegação. Aos avarentos pregareis o desinteresse, aos dissolutos a abstinência, aos tiranos domésticos como aos déspotas a mansidão. Palavras perdidas eu o sei, mas que importa? É preciso que regueis com o vosso suor o terreno em que tendes de semear, porque ele não produzirá nem frutificará, a não ser com reiterados esforços da enxada e da charrua evangélica. Ide e pregai. Nós vamos identificando a bondade de Deus, que de tempos em tempos nós temos entre nós espíritos superiores, espíritos que se dedicam em trazer um pouquinho de luz diante de tanta escuridão que nós vivemos, diante de tanta ilusão, e que muitas vezes a gente não consegue perceber isso. E quando percebemos, achamos que somente eles são capazes de fazer um trabalho no bem, um trabalho diferenciado. E não conseguimos perceber a mensagem que eles trouxeram para a gente. Que eles vivendo e exemplificando para a gente tudo isso, é na verdade para dizer que nós podemos fazer também. Então no século XIX, quando Kardec estava lá no estudo da doutrina espírita, iniciando toda a investigação, a observação dos fatos, antes de fundar a doutrina com o lançamento do Livro dos Espíritos, a gente vai vendo que em todo o planeta Terra estavam espalhados espíritos que tinham também como missão estudar essas informações e transmitir para a gente de uma maneira organizada. E um desses é Leon Denis. Leon Denis, que ele nasceu em 1846 e desencarnou em 1927. Quando Kardec desencarnou, ele tinha 23 anos. Mas ele, com 18 anos, foi o primeiro momento que ele teve contato com a doutrina espírita, na sua juventude.
E ele, nessa busca, ele que sempre foi uma pessoa muito estudiosa, muito preocupada em ocupar bem o seu tempo, em trabalhar, em estar dando uma utilidade para a sua vida, ele, no estudo das religiões, ele não encontrava muitas vezes as respostas que ele queria, que ele desejava e que ele sentia dentro do seu coração. Até que ele se depara em um dado momento com o Livro dos Espíritos. E ali, no primeiro contato que ele teve, ele já começa a sentir alguma coisa diferente. Ele sente uma coisa diferente que ele não sentiu nunca. E ao mesmo tempo ele sente que aquilo é o que ele estava querendo. Então ele começa a estudar profundamente o Livro dos Espíritos e a se dedicar a entender que doutrina maravilhosa é essa, que tanto chamou a sua atenção, que tanto fez bem a ele. Então ele chega diante de uma informação e aproveita essa informação, se dedicando desde a juventude a essa doutrina. E aí a gente vai vendo que a maioria de nós aqui, muitas vezes, já entramos em contato com a doutrina desde cedo, através dos pais, através dos avós, através de algum familiar, através de algum amigo, que nos apresentou a doutrina, mas nós não aproveitamos essa oportunidade que recebemos, porque negligenciamos a informação, negligenciamos a oportunidade do esclarecimento que a doutrina espírita dá para a gente. Por que nós negligenciamos? Pelos interesses materiais que nós temos na nossa vida. Muitas vezes não é porque não conseguimos entender, não é porque não temos a possibilidade, mas porque a prioridade nossa ainda é os valores materiais. Então, os valores espirituais que a doutrina espírita vem apresentar para a gente, que é a da reforma íntima, que é a da reforma moral, a reforma das nossas ideias, dos nossos pensamentos, nós deixamos de lado. Deixamos de lado. E aqui com Leon Denis, a gente vê a elevação desse espírito pela sua dedicação e pela sua escolha que foi feita desde a juventude. E nós sabemos que na juventude é um momento difícil para todos nós. É um momento em que os hormônios estão à flor da pele, em que estamos cheios de energia, em que queremos fazer muitas coisas, queremos desbravar o mundo, viver uma vida muitas vezes desregrada, nos excessos da vida, e na época não é diferente, porque tinha também tudo isso que nós temos hoje. Mas ele não foi por esse caminho. Questão de escolha, questão de opção. Então, por aí, nós já conhecemos de início o perfil desse espírito, o perfil dele, que é um perfil de espírito elevado e superior. E ele, na sua dedicação, né, no seu estudo aprofundado, ele se tornou, né, ele ganhou a fama de uns, né, daquele que continuou a obra de Allan Kardec. Ele se tornou continuador. Tamanho o seu envolvimento, o seu estudo e a sua dedicação com a doutrina espírita. Ele sempre foi muito requisitado para fazer palestras, para participar de seminários, para tirar dúvidas que as pessoas tinham na época. Então ele, né, na sua oratória simples e fácil, ele conseguia cativar as pessoas, ele conseguia esclarecer, porque ele sempre procurava levar a mensagem do Evangelho, levar a mensagem da doutrina espírita de uma maneira simples e acessível a todos. Então, se tinha um público X, ele adaptava a ideia àquele linguajar. Se tinha um outro público de um cunho, de um perfil mais científico, ele levava a mensagem de uma maneira mais científica, mais técnica. Mas se fosse um público leigo, que muitas vezes não tinha um linguajar muito rebuscado, ele também adaptava a sua fala de uma maneira simples. Para quê? Porque o importante era fazer com que aquelas pessoas conseguissem entender. E na época, né, nós sabemos que é uma época em que a ciência era muito forte, o positivismo dominava, tinha muito a pesquisa e a busca de o que acontece após a morte, as ideias eram várias pessoas dizendo várias coisas sobre a alma, sobre o espírito, sobre as religiões, tudo muito cientificamente, tudo muito teórico. E ele renuncia a essa discussão científica, ele renuncia a essa coisa polêmica e começa a agregar valor nessas ideias.
Ele, nos seus livros, que ele publicou muitos livros, ele começa a tentar, sempre nas suas ideias, levar uma mensagem consoladora. Não mais aquela ideia de ficar discutindo quem está certo, quem está errado, de querer provar que o outro está errado, que o outro escreveu é mentira, que não é assim, que não é assado. Não. Ele conseguiu agregar as informações científicas com a consolação da doutrina espírita. E esse é o grande diferencial que fez com que as pessoas se apegassem a ele. Porque ao mesmo tempo que ele, de uma maneira simples, esclarecia, ele também consolava. E na sua vida, durante toda a sua vida, também bastante atribulada, ele jamais deixou de escrever, de falar, de propagar, de exemplificar aquilo que ensinava, tornando-se assim verdadeiro exemplo vivo de trabalho, de perseverança e de dedicação a uma causa nobre e altamente benéfica para a humanidade. Porque às vezes nós achamos que essas grandes celebridades que nós conhecemos e admiramos não passam por problemas. A gente acha que eles se tornaram referência no mundo porque, foram os escolhidos de Deus, porque não tinha problema. Não. Eles se tornaram referência justamente por diante das dificuldades, eles não esmoreceram, eles não pararam, eles não desistiram, eles não deixaram de fazer nada. Muito pelo contrário, quanto mais dificuldade, mais eles trabalhavam. Quanto mais sofrimento, mais eles perseveravam. Por quê? A fé deles era inquebrantável. A fé era aquela fé que removia montanhas. Por isso que eles conseguiram fazer o que fizeram. E Leon Denis não foi diferente. Trabalhava durante o dia e estudava de noite. Uma das dificuldades que ele tinha. Ele sempre gostava muito de estudar, sempre foi muito estudioso, mas faltavam as oportunidades. Na época, não tinha energia elétrica, a luz que ele tinha era aquela luzinha de vela, aquela lumináriazinha que tinha ali, e então ele não conseguia estudar muito bem, a visão dele foi se danificando com o passar do tempo, porque tinha que forçar para poder ler, para poder escrever, era a penazinha que ele escrevia na pena, molhava a tinta, enfim. E ele com os pais, sempre com uma vida financeira não muito boa, sempre tinha que mudar de local, que procurar emprego. Então, quando ele ingressava num estudo, num colégio, ele tinha que deixar de lado e ir para outro local. Ele tinha que dedicar o seu tempo, que era um tempo que ele tinha que ser criança, que ele tinha que ser jovem, para poder trabalhar e auxiliar também os pais a suprir as necessidades de casa. Ajuda a suprir as necessidades, perde os seus pais no curso da divulgação da doutrina espírita. Primeiro o seu pai desencarna, e isso acontece quando ele, em pleno trabalho, em prol da doutrina espírita, divulgando a doutrina espírita, depois ele perde a sua mãe, que era um espírito que ele tinha uma afinidade muito grande e que ele encontrava o conforto na sua mãe. Ele encontrava um fortalecimento, uma sustentação exatamente na sua mãe. Quando ele ia para algum trabalho, que ele tinha que fazer alguma viagem, ele sempre trocava cartas com sua mãe. E diante das dores e dos sofrimentos, porque muitas pessoas criticavam, condenavam, falavam mal, tentava disseminar a discórdia, disseminar a mentira. Então ele sofria com esses ataques, e muitas vezes de pessoas próximas dele, que às vezes ele tinha uma confiança. Então ele encontrava esse conforto na sua mãe. Então quando ele perde a sua mãe, ele sente uma dor muito profunda, porque era a única pessoa encarnada que ele tinha um apoio, e que naquele momento ele perde. Mas ele não desiste, essa é a questão, ele não desiste, ele continua. E nós, quando acontece alguma coisa, e nós estamos na casa espírita, muitas vezes nós falamos assim: poxa vida, mas eu estava no centro espírita e aconteceu isso comigo. Não, mas eu estava no trabalho no bem e aconteceu uma dificuldade, os espíritos não estão vendo as dificuldades, os espíritos não estão protegendo. Poxa vida, como é que acontece isso? Aí a gente deve pensar, e ao invés de reclamar, a gente deve agradecer.
Porque se eu estou na casa espírita, orando, estudando, ouvindo uma palestra, se eu estou envolvido com a vibração da casa e acontece alguma coisa com o filho, com o pai, com o familiar, há um acidente, alguma doença, alguma coisa, que eu agradeça. Porque se aconteceu no momento que eu estava aqui, que bom, porque com certeza os benfeitores estão assistindo, estão cuidando, estão auxiliando esses corações nas suas necessidades. E nós devemos pensar, imagina se eu não tivesse aqui. Se eu não tivesse aqui, o que será que teria acontecido? O que será que poderia ter acontecido? Então vamos agradecer, ao invés da gente se revoltar e se rebelar. Eu comecei a frequentar o centro espírita, começou um monte de dificuldade na minha vida aparecer. Que bom que começou a aparecer e você está na casa espírita. Porque é lá que você vai encontrar a sustentação e o apoio para poder dar conta desses problemas. Porque se você não tivesse, talvez você não conseguiria dar conta desses problemas. Porque eles viriam de qualquer maneira. Os problemas chegariam até nós, fazem parte da nossa vida. Que bom que chegou e eu estava na casa espírita. Porque aí agora eu já entendo, com os estudos da doutrina espírita, eu já entendo que nada é por acaso, que se acontece algum problema na minha vida, eu tenho de alguma maneira que passar por aquela situação e que eu devo aproveitar essas dificuldades que eu estou passando. Porque é no aproveitamento dessas dificuldades que eu cresço espiritualmente. Ao invés de eu me rebelar e de me revoltar, eu olho para dentro de mim, faço uma prece e agradeço pelas dificuldades que estão acontecendo e, claro, não vou cruzar o braço, vou continuar trabalhando e tentando resolver a dificuldade, o problema. Vivencie as dificuldades da Primeira Guerra Mundial. Ele também passa por esse período de conflito entre o planeta, entre as nações, a Primeira Guerra Mundial. E nós sabemos a dificuldade que não deve ser vivenciar o mundo em guerra, em conflito, tanta dificuldade que surge. Renuncia às glórias da política. Ele poderia, pela sua fala, pelo seu intelecto, se envolver com o meio político, que ele poderia conquistar muitos recursos materiais, muitos recursos financeiros, ele poderia conquistar um status, e se destacar na sociedade de uma maneira inigualável, não sei nem se a palavra é assim que fala, inigualável. Então ele poderia, ter esse destaque pela sua facilidade com a fala, mas ele renuncia a isso, ele deixa isso de lado para se dedicar à divulgação da doutrina. E outra renúncia que ele faz, ele tinha projetos de casar, ele renuncia ao seu casamento, ele renuncia a esse projeto, porque ele não conseguiria conciliar a sua missão, o seu trabalho de viagens, de trabalho e de divulgação da doutrina com o casamento. Então, para não fazer a outra pessoa também sofrer, para que não tenha de conflitos e dificuldades, e para que ele também não seja bloqueado para se dedicar totalmente, ele renuncia. Ele deixa o casamento para um outro momento. Então, olha só que interessante, que interessante. Nós vamos vendo a doutrina espírita convidando a gente, e a gente lembra da missão dos espíritos que a gente acabou de ler, que ele diz, é chegado a hora de renunciar aos nossos hábitos, às nossas ocupações fúteis, para propagar a doutrina espírita. Então a gente vai vendo esse espírito renunciando a uma série de coisas, e aí, muito mais coisas ele renunciou durante a sua vida que a gente não tem acesso, e que não dá para a gente ver tudo, mas a questão é, totalmente desprendido da vida material, totalmente dedicado, integrado com os benfeitores espirituais, convidando a gente a também ter esse olhar e a procurar esse envolvimento com os benfeitores. Claro, renunciar ao casamento não quer dizer que o casamento seja algo ruim, gente. Mas a questão é, como a gente lembra lá, Jesus falando para a gente, quem é minha família? Quem é meu pai? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Na visão que ele tinha de que a humanidade inteira é a nossa família.
Então Leon Denis também já tinha essa visão, de que a família é a família espiritual, é a família espiritual. Então ele renunciando ao casamento, ele não está fazendo nada de errado, porque às vezes a gente pode pensar, não, mas como assim, ele não casou, ele não quis assumir a responsabilidade da família? Não, não é isso, não é isso. E quando essa renúncia é feita para um bem maior, ela é meritória, ela é boa, ela enche a gente de crédito espiritual. Então ele faz essas renúncias em prol do trabalho de divulgação da doutrina. E com idade bastante avançado, cego e com uma constituição física relativamente fraca, vivia ainda cheio de tribulações. Então ele acabou ficando cego, como a gente falou no início. A leitura que ele fazia sempre era à noite, com a luz ruim, então ele adquiriu uma dificuldade na visão, o tempo foi passando, até que no final, numa idade mais avançada, ele fica cego. Mas ainda assim, a sua vida continua, porque ele tinha aquelas pessoas que assessoravam ele, as pessoas que cuidavam dele, que auxiliavam. Ele continuou publicando e revisando as suas obras, os seus livros, os seus trabalhos. E como que ele fazia isso? Confiando nas pessoas ao seu redor. As pessoas, ele falava, as pessoas escreviam, as pessoas liam, ele via o que tinha que mudar, o que tinha que organizar e ia desenvolvendo a sua tarefa. Imaginemos nós, a maioria de nós eu tenho certeza que se revoltaria, após uma vida inteira, após uma encarnação, vendo tudo. E Leon Denis tem um detalhe, ele era admirador profundo da natureza, ele admirava a natureza de uma maneira incomum, ele adorava viajar, ele adorava ver as plantas nas montanhas, o céu, os pássaros, ele adorava, era algo que ele amava fazer. Então ele não consegue ter isso mais. Imaginemos nós, a maioria de nós ia se revoltar. O que eu fiz? Ainda mais trabalhando, imagina a gente trabalhando no bem, poxa vida, trabalhei no bem, ajudei as pessoas, fiz tudo que podia fazer, ainda recebo a cegueira. Poxa vida, como é que Deus permite isso acontecer? E ele não, ele continua trabalhando, ele continua ocupando bem o seu tempo. Nada disso, entretanto, mudava o seu modo de proceder. Apesar de todas essas condições adversas, a todos ele recebia, obsequioso, de boa vontade, benevolente, animado, com carinho, com amor. As pessoas procuravam muito ele, e ele ajudava, e após o desencarne de Kardec, ele também trabalhava na Revista Espírita, ele trabalhava auxiliando, o esclarecimento das pessoas, porque Kardec lançou a Revista Espírita no sentido de esclarecer a sociedade. Na época tinha muitas dúvidas, as pessoas não entendiam muito bem, achavam que queriam saber o que era os espíritos, o que era a imortalidade da alma, o que era mediunidade. Então tinha uma confusão danada na sociedade. Tinha aquelas pessoas que queriam atacar o espiritismo, queriam acabar com a doutrina espírita, achavam que aquilo lá era tudo uma mentira, era tudo uma farsa. Então a Revista Espírita surge exatamente para combater esses ataques e para esclarecer a sociedade sobre as dúvidas e as dificuldades que estavam na época. E Leon Denis também auxilia nesse trabalho, e principalmente após o desencarne de Kardec. Ele faz esse trabalho. E aqui nós temos algumas ideias que, diante de tantas obras dele, diante de tantos livros, algumas falas de Leon Denis que faz a gente refletir e que faz ver a sintonia que ele tinha com a mensagem dos espíritos superiores. Ele dizia: nenhuma obra humana pode ser grande e duradoura, se não se inspirar na teoria e na prática, em seus princípios e em suas explicações, nas leis eternas do universo. Tudo o que é concebido e edificado fora das leis superiores se funda na areia e desmorona, mostrando para a gente aquela fala de Kardec: fé inquebrantável
só é aquela capaz de enfrentar a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade. Porque aquilo que nós estudamos é preciso vivenciar. E aquilo que é verdadeiro não se desfaz jamais. Aquilo que é real, aquilo que está de acordo com a lei de Deus, não se desfaz. Então, por isso que Kardec sempre orientava, e Leon Denis levava essa bandeira com ele: olha, não se perturbe com os ataques daqueles que não querem ver a doutrina espírita se propagar. Não se perturbem, não se afligem e nem se irritem ou briguem com essas pessoas. Porque se a doutrina espírita é verdadeira, se é uma coisa que está baseada nas leis de Deus, ela não vai cair. Ela vai passar por essas tribulações. E Leon Denis sabia disso. Então o trabalho dele era de inspirar a fé nas pessoas também, através desses esclarecimentos. Se o homem soubesse recolher-se e estudar a si próprio, se sua alma desviasse toda a sombra que as paixões acumulam, se rasgando o espesso véu em que o envolvem os preconceitos, a ignorância, os sofismas, descesse ao fundo da sua consciência e da sua razão, acharia aí o princípio de uma vida interior oposta inteiramente à vida externa. E nós vemos no Livro dos Espíritos a informação que os Espíritos transmitem para a gente, de conhecermos a nós mesmos. E aqui ele fala exatamente isso, que se nós, deixando o nosso mundo exterior, o mundo das paixões, o mundo dos excessos, o mundo material, para olharmos para dentro de nós, investirmos o nosso tempo para identificarmos as nossas ideias e pensamentos, conseguiríamos obter sucesso na nossa encarnação. Conseguiríamos viver uma vida muito melhor, muito mais tranquila, muito mais proveitosa para o espírito. Mas nós, envolvendo tanto com o mundo da matéria, acabamos nos prejudicando a nós próprios. Acabamos sofrendo, e sofrimentos que não precisaríamos passar. Mas passamos pelo nosso excesso. Passamos por renunciar e negligenciar o conhecimento de nós mesmos. Porque a maioria de nós tem medo de se ver, tem medo de se conhecer, tem medo de assumir os seus erros, tem medo de assumir as suas falhas, os seus vícios, as suas imperfeições. E o que se quer e o que se precisa ser feito é o contrário, é de se conhecer, é de se assumir, para que se possa mudar. É isso que se quer. Deus está em cada um de nós, no templo vivo da consciência. Onde está a lei de Deus? Na nossa consciência. É aquele o lugar sagrado, o santuário em que se encontra a divina centelha. Homens, aprendei a imergir em vós mesmos, a esquadrinhar os mais íntimos recônditos do vosso ser. Interrogai-vos no silêncio e no retiro. Ou seja, vamos sair dessa confusão material, vamos sair desse turbilhão do mundo. Que dificuldade é essa que nós temos de ficar sozinhos, de olhar para o nosso silêncio interior? Que dificuldade é essa? Nós precisamos ter sempre alguma coisa exterior. É uma TV, é um celular, é uma pessoa, é um rádio, é um livro, é uma revista, é alguma coisa. E na hora que nós somos convidados a ficar em silêncio, quieto, prestar atenção no nosso mundo invisível, no nosso mundo íntimo, nós temos dificuldade, não conseguimos. Tamanho o nosso envolvimento com as coisas exteriores. Então essas são algumas ideias que ele disseminava pelo mundo. Essas são algumas informações que ele transmitia para as pessoas, seja por cartas, seja por palestras, seja numa conversa amiga, seja num café que se tomava, seja num estudo na casa de algum companheiro, de algum núcleo espírita da época, enfim, seja onde for, ele estava professando essas ideias. E isso de uma maneira como forma de agradecimento à doutrina espírita. E uma fala dele que ficou marcado é que ele sempre dizia: sempre
para frente, sempre para o mais alto. Ou seja, vamos aproveitar a encarnação para progredirmos, vamos aproveitar o nosso tempo para crescer, mas crescer no lado espiritual e não no lado material apenas. E nós lembramos da fala que nós encontramos no Evangelho, quando eles recomendam para a gente: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todo o resto, todas essas coisas serão dadas por acréscimo. Aquilo que você precisar, você vai ter, mas primeiramente, procure o lado espiritual, procure a Deus, procure fazer o bem, procure trabalhar em prol dos companheiros que necessitam e em prol de você mesmo, porque nós somos o necessitado, e não vamos permitir que as aflições da nossa vida não permitam a gente fazer alguma coisa de útil. Não vamos permitir que as dores e as nossas preocupações paralisem a nossa vida, porque nós temos aqui o exemplo vivo de Leon Denis, que passou talvez por mais dificuldade do que a gente, passou por mais problemas do que nós, e continuou trabalhando, continuou dedicando o seu tempo. E então ele desencarna em 1927, ele teve lá uma pneumonia, em atividade, a usina lá fervendo no trabalho, ele desencarna trabalhando. Então, um grande exemplo para nós, o Leon Denis, que continua hoje ainda em espírito, no seu trabalho efetivo, na sua dedicação, porque não acreditemos nós que ele esteja parado, admirando a sua obra, admirando o trabalho que foi feito, porque não está. Muito pelo contrário, ele continua trabalhando. Tá? E lembremos de uma coisa: ele, durante essas dificuldades, teve a assistência do plano espiritual a todo momento, tá? Nós não citamos aqui, mas ele teve, e um dos destaques do seu guia espiritual, Jerônimo de Praga, que auxiliou constantemente o seu trabalho. Ele, nos seus momentos de desânimo, ele recebia dos espíritos motivação, entusiasmo, ânimo, esclarecimento, fortalecimento. Ele recebia, porque tinha momentos que ele estava desanimado, tinha momentos que ele estava cansado, mas ele tinha esse apoio que nós também temos. Não é ele que tinha, todos nós temos. Todos nós temos um mentor espiritual, um guia espiritual que está velando por nós e que nos inspira ânimo, nos inspira fortalecimento, nos inspira para que a gente se movimente, trabalhe. Tudo isso nós recebemos. Muitas vezes aquele momento que nós estamos mal e que vem aquele ar, aquela brisa de ânimo, são os nossos mentores, impulsionando a gente para frente. Olha, você precisa seguir, você precisa caminhar, você precisa fazer alguma coisa, você não pode parar, você precisa orar mais, você precisa ficar mais vigilante, você precisa desenvolver mais a sua fé, confiar nos benfeitores, acreditar que tudo pode ser mudado, que tudo pode ser vencido. Enfim, creia e siga adiante. Então, que nós possamos ter, a partir de hoje, uma referência que é o Leon Denis, que ele possa inspirar a nossa vida e que a gente possa lembrar dele no nosso dia a dia e nos momentos de dificuldades e de alegrias também. Que assim seja, graças a Deus.